A terra inquieta, o cemitério, um santuário para os que partiram, ou era o que pensávamos. A escuridão cai, as sombras se alongam, o ar fica pesado, um gosto de terra úmida e medo. Não estamos sozinhos. Estas são as suas histórias. Sussurros do invisível. Sarah, uma jovem de cabelos ruivos como fogo, sentiu-se atraída pelo antigo cemitério. Uma calma sinistra se abateu sobre ela. Entre as lápides desgastadas pelo tempo, ela se sentia estranhamente em paz. Enquanto o crepúsculo pintava o céu em tons de roxo e cinza, um vento frio agitava as folhas. Sussurros pareciam emanar das sombras, sussurrando seu nome. O pânico crescia dentro dela. Os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. Sarah correu, seu coração batendo como um tambor. Ela nunca olhou para trás. Daquele dia em diante, Sarah nunca mais conseguiu se livrar da sensação de que algo a seguiu do cemitério para casa. Uma presença, invisível, mas sempre sentida. Uma lembrança constante dos sussurros do invisível. A lápide brilhante. Um grupo de adolescentes, encorajados pela bravura da juventude, ousou entrar no cemitério à meia-noite em ponto. Lendas falavam de uma lápide brilhante, que diziam pertencer a um espírito malévolo. Armados com lanternas e risos nervosos, eles procuraram o túmulo. O ar ficou mais frio, uma névoa espessa entrando como uma onda. E então, eles viram uma única lápide, banhada por uma luz verde não natural. À medida que se aproximavam, a temperatura despencou. O riso morreu em suas gargantas. O nome na lápide parecia se contorcer e se mover diante de seus olhos. O terror deu velocidade aos seus pés. Eles fugiram, a imagem da lápide brilhante gravada em suas mentes. A sepultura sem nome. O velho Withers, o zelador do cemitério, conhecia cada centímetro daquele chão sagrado. Ele cuidava das sepulturas há mais de 50 anos, um guardião silencioso das almas que ali descansavam. Cada lápide, cada túmulo, guardava uma história que ele podia contar com detalhes vívidos. Ele tinha visto de tudo, ouvido de tudo, dos sussurros das famílias enlutadas ao silêncio assustador da noite. Nada escapava à sua atenção. O cemitério era a sua vida, o seu santuário, e ele se orgulhava de mantê-lo impecável. Mas uma sepultura, sem nome e solitária, o enchia de desconforto. Estava escondida em uma parte descuidada do cemitério, quase como se quisesse ser esquecida. Flores silvestres cresciam ao seu redor, adicionando um toque de beleza ao seu mistério. Certa noite, enquanto uma tempestade graçava lá fora, ele viu uma figura parada ao lado da sepultura. O vento uivava através das árvores, e a chuva caía como uma batida implacável de tambor. O céu era uma tela de nuvens escuras e rodopiantes, ocasionalmente iluminadas por relâmpagos. Uma mulher, vestida com um longo vestido branco, seus longos cabelos negros chicoteando ao vento. Ela parecia quase etérea, como um fantasma de outro tempo. Sua presença era ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante, um contraste gritante com a fúria da tempestade. Ele a chamou, mas suas palavras foram engolidas pelo vento e pela chuva. Sua voz, normalmente tão forte e imponente, tornou-se impotente contra os elementos. Ele tentou novamente, mas era como se a própria tempestade conspirasse para mantê-los separados. Um relâmpago cruzou o céu, iluminando o rosto dela por um breve instante. Naquele breve momento, ele a viu claramente. Seus traços eram delicados, quase frágeis, e seus olhos estavam tomados por uma tristeza tão profunda que o gelou até os ossos. Seus olhos, cheios de uma tristeza tão profunda que o gelou até os ossos, o encaravam fixamente. Era como se ela estivesse olhando diretamente para sua alma, vendo todos os seus medos e arrependimentos. Ele sentiu um arrepio na espinha, uma frieza que nenhuma quantidade de calor poderia dissipar. Então, tão rápido quanto apareceu, ela desapareceu. A tempestade continuou a rugir, mas a mulher havia ido embora, deixando apenas a sepultura sem nome e as flores silvestres, como testemunhas silenciosas de sua presença. O velho Withers ficou ali parado, encharcado e perplexo, perguntando-se se tinha visto um fantasma ou se sua mente lhe pregava peças.
O mistério da sepultura sem nome se aprofundou, e ele sabia que nunca esqueceria os olhos tristes que o haviam encarado. O antigo cemitério ostentava um mausoléu ornamentado, guardado por um par de estátuas de anjos. Essas estátuas, esculpidas com detalhes meticulosos, permaneciam como sentinelas silenciosas, seus olhos de pedra velando pelas almas adormecidas. Uma estátua, no entanto, tinha uma característica peculiar. Lágrimas, feitas de água verdadeira, escorriam pelo seu rosto. Esse fenômeno intrigava a muitos, pois a água parecia fluir sem parar, desafiando qualquer explicação lógica. Ninguém conseguia explicar. Os moradores da cidade estavam perplexos, e até mesmo especialistas que vieram investigar saíram com mais perguntas do que respostas. Alguns acreditavam que era um fenômeno natural, enquanto outros achavam que era um sinal do além. Alguns sussurravam sobre um anjo de coração partido, lamentando um amor perdido. Lendas se formaram em torno da estátua, histórias de um romance trágico que terminou em tristeza, deixando o anjo a chorar por toda a eternidade. Uma noite, um jovem casal em busca de emoção decidiu passar a noite no cemitério. Eles tinham ouvido as histórias e queriam ver a estátua chorosa com seus próprios olhos, na esperança de desvendar seus segredos. Eles se aconchegaram perto da estátua que chorava, suas risadas ecoando no silêncio. A noite estava calma e a lua lançava um brilho etéreo sobre o cemitério, tornando a cena bela e assustadora ao mesmo tempo. Quando a lua atingiu seu zênite, a temperatura caiu. O ar ficou cortante e um arrepio percorreu suas espinhas. O casal, sentindo o frio, se abraçou em busca de calor. O ar ficou denso com o perfume dos lírios, pesado e enjoativo. A fragrância era quase insuportável, aumentando a atmosfera surreal da noite. As risadas morreram em seus lábios. O silêncio, antes reconfortante, agora parecia opressivo, e uma sensação de desconforto tomou conta deles. Eles podiam sentir que não estavam sozinhos. Uma mão fria roçou seus pescoços e uma voz, carregada de tristeza infinita, sussurrou: "Juntem-se a mim." O casal congelou de terror, seus corações batendo forte ao perceberem que as lendas eram verdadeiras. A estátua chorosa não era apenas um monumento de pedra, mas um portal para o espírito sofredor que pairava no cemitério, lamentando para sempre seu amor perdido. Um grupo de investigadores paranormais, armados com câmeras e detectores EMF, decidiu passar a noite no cemitério. Eles tinham ouvido histórias de acontecimentos estranhos, ruídos inexplicáveis e vultos sombrios. Enquanto preparavam seus equipamentos, eles notaram algo estranho. Um antigo mausoléu dilapidado estava entreaberto, sua pesada porta de ferro rangendo ao vento. A curiosidade falou mais alto. Lá dentro, envoltos em trevas, eles encontraram um caixão. Sua tampa, antes hermeticamente fechada, estava aberta, revelando seu ocupante. O corpo, perfeitamente preservado apesar da passagem do tempo, parecia encará-los com olhos sem vida. Uma onda de tontura os dominou, uma sensação de estar sendo observado. Eles fugiram, deixando seus equipamentos para trás. A estrada que margeia o cemitério era conhecida por suas assombrações. Os moradores locais sussurravam histórias de encontros estranhos e aparições fantasmagóricas que arrepiavam até os mais corajosos. Motoristas contavam ter visto uma jovem, vestida de branco, pedindo carona. Ela aparecia do nada, sua figura quase etérea contra o cenário da noite escura e enevoada. Aqueles que paravam para ajudar afirmavam que ela desaparecia no ar assim que chegavam aos portões do cemitério. As histórias eram sempre as mesmas. Um desaparecimento repentino que deixava os motoristas perplexos e aterrorizados. Numa noite de nevoeiro, um caminhoneiro solitário, cansado de uma longa viagem, avistou a jovem. O nevoeiro era denso, tornando difícil enxergar, mas seu vestido branco se destacava como um farol. Seu rosto, pálido e abatido, tinha uma expressão de desespero. Era uma expressão que o comoveu, obrigando-o a parar, apesar do cenário assustador. Ele encostou o caminhão, oferecendo-lhe uma carona. Os freios do caminhão gritaram quando ele parou.
o som ecoando no silêncio da noite. Ela não disse uma palavra, seus olhos fixos na estrada à frente. O silêncio era pesado, preenchido por uma tensão tácita que deixava o motorista inquieto. Quando se aproximaram do cemitério, ele olhou para o lado e viu o banco do passageiro vazio. O pânico o dominou ao perceber que ela havia desaparecido sem deixar vestígios. O caminhão derrapou, o coração do motorista batendo forte no peito. Ele lutou para recuperar o controle, sua mente tomada por perguntas e medo. Ele pisou fundo no freio, mas não havia sinal da caroneira. A estrada estava vazia, o nevoeiro girando em torno do caminhão como uma mortalha fantasmagórica. Ele ficou sentado lá, sem fôlego e abalado, perguntando-se se tinha acabado de cruzar com a lendária caroneira que desaparece. Todo domingo, sem falta, uma senhora idosa visitava uma sepultura em particular, deixando um buquê de lírios frescos. Certa semana, o zelador notou algo estranho. Os lírios, geralmente de um branco imaculado, estavam manchados de vermelho sangue, como se tivessem sido embebidos em sangue. Ele descartou o ocorrido como uma brincadeira de mau gosto, mas na semana seguinte a mesma coisa aconteceu. Os lírios, mais uma vez, estavam cobertos de sangue. A notícia se espalhou pela cidade, sussurros de maldições e espíritos vingativos. A senhora idosa, no entanto, permaneceu impávida. Ela continuou seu ritual semanal, seu amor pelos que partiram mais forte que qualquer medo. Os lírios manchados de sangue se tornaram um lembrete arrepiante de que alguns mistérios são melhor deixar sem solução. Enquanto o sol iniciava sua lenta descida, lançando longas sombras sobre o cemitério, o zelador notou algo perturbador. Um grupo de crianças, com rostos pálidos e olhos vazios, brincava entre as lápides. Suas risadas, agudas e cheias de uma estranha intensidade, lhe causaram arrepios na espinha. Ele nunca tinha visto aquelas crianças antes. Ele se aproximou delas, seu desconforto aumentando a cada passo. À medida que se aproximava, as risadas cessaram. Elas se viraram para encará-lo, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Ele cambaleou para trás, seu coração batendo forte no peito. Quando olhou novamente, elas haviam sumido, desvanecendo-se no ar. Dizem que depois que você sente uma presença no cemitério, nunca se deve olhar para trás. Os mortos estão inquietos, seus espíritos ansiando pelo mundo dos vivos. Reconhecê-los é convidá-los a entrar, permitir que eles o sigam até sua casa. Então, da próxima vez que você estiver andando por um cemitério, lembre-se dessas histórias. Preste atenção aos avisos sussurrados pelo vento. Respeite o silêncio das sepulturas. E faça o que fizer. Nunca olhe para trás. O cemitério exerce uma fascinação arrepiante. Um lugar onde a vida e a morte se cruzam. Que histórias estão enterradas sob o peso do tempo? Você já vivenciou algo inexplicável em um cemitério? Compartilhe suas histórias, seus medos, seus encontros com o desconhecido, pois na escuridão encontramos consolo em saber que não estamos sozinhos. Olá pessoal, já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado? Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance, e foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.